Backroom, certo? E os filmes de terror sempre foram um gênero bem explorado por Hollywood, mas recentemente, né, mesmo com essa onda de blockbusters meio focados em super-heróis, né? Parece que esse gênero terror e o comédia também foram meio que jogados para escanteio. E não é que a gente não teve nesse meio tempo vários representantes da classe, certo? Durante todo esse período que a Marvel e DC meio que reinaram supremos nas bilheterias mundiais, certo? Eles sempre estiveram ali, rondando na periferia, certo? Mas não causavam mais muito barulho na bilheteria. Mas agora, né mesmo, graças à produção inacabável de filmes de heróis e derivados horríveis deles, certo? Parece que produções de terror mais baratas e focadas apenas em boas ideias estão subindo na popularidade e no gosto do povo brasileiro, do povo em geral. A gente teve aí bons representantes, certo? Recentes, 28 anos depois, e aquele outro que é depois do 28 anos depois, que eu esqueci o nome. Esse Sand Help, aquela múmia do Lee Crowning, certo? Foram bons. E agora a gente teve o excelente Obsessão, certo? E também esse outro Backrooms. E esses dois últimos feitos aí com pouquíssimo dinheiro e arrecadando muito nas bilheterias. Backrooms, ou Porta dos Fundos em português, certo? Foi um desses que teve a maior abertura de bilheteria para um filme novo de terror, que não é a continuação, spin-off ou remake de alguma coisa que a gente já se sente confortável, né? De conhecer o 2 ou 3 de alguma merda. Fazendo aí 118 milhões no final de semana que ele estreou nos Estados Unidos. E os lugares que eu pesquisei dizem que isso é bom, né? Eu não sei exatamente se esse dinheiro é bom. Tudo agora tem que ser 1 bilhão, né? Mas eu acredito que pegou a rebarba esse filme do Obsessão. Foi super bem também na bilheteria e foi lançado um pouco antes desse, certo? E as pessoas meio que queriam mais. More power. E aí, esse Backrooms é feito pela produtora A24, que se tornou referência por produzir filmes mais diferentes, que respeitam talvez a visão artística do diretor, certo? E nem sempre é bom, tipo no caso do Zack Snyder, por exemplo. Respeitar a visão artística total do diretor. Mas pra A24 foi super bom. Talk to Me, que eles fizeram, é muito bom. Long Legs, nem tanto, mas foi honesto. E esse Backrooms, ou Um Não Lugar, ok. Em português, certo? Independente de ser bom ou ruim, foi bom pra A24, certo? Com um roteiro baseado aí numa lenda urbana da net, chamada Creepypasta, certo? Que era sobre criar falsos relatos, né? Baseados em depoimentos e vídeos sobre lendas urbanas que pareciam ser meio verdade ou não. Uma dessas lendas aí gerou também aquela lenda do Slenderman, certo? Nos Estados Unidos a gente esperou até, olha só, 2 garotas a cometerem um crime real. É, legal. E uma dessas, né mesmo, lendas urbanas era sobre essas pessoas que achavam um portal, certo, para outra realidade, se encontrando em um labirinto de salas vazias, infinito, parecido aí com talvez um apartamento ruim para alugar num 5º andar que funciona em outra dimensão, no inferno. Várias salas, né, amarelas, esquisitas, que não dão em nenhum lugar, certo? Ou salas com decorações modernas, super esquisitas também. Como eu acredito que deve ser, talvez, a gente dar uma volta pela casa do Mion, eu acredito. Ou pela casa do João Vicente. Eu acredito que a gente vai dar de cara com esse tipo de decoração que tem nesses quartos, né, meu? No Backrooms. Você abre uma porta da casa do Mion, só tem uma cadeira, um quadro gigante dele, nu, lutando contra um tigre. Esse tipo de coisa tem nos Backrooms, só que menos esquisita que isso que eu acabei de mencionar aqui, certo? E a trama desse filme é bem básica e aposta aí, certo, mais em manter um clima constante de tensão e não tanto em sustos daqueles que te pegam meio de surpresa, sabe? Você consegue meio que prever a 1000 quilômetros de distância chegando, se você já assistiu pelo menos aí meia dúzia de filmes de terror na sua vida. Truque bastante usado, esses sustos, né mesmo, do nada, bastante usado, por exemplo, naqueles horríveis filmes do casal Warren, aquele que tem a Annabelle, que eu me esqueci o nome, Invocação do Mal. Bem mal mesmo. E ele também, esse filme Backrooms, não é um filme gore, certo? Que se baseia em violência extrema e desconforto para criar aí o seu terror, como, por exemplo, Jogos Mortais faz, ou slashers do gênero, não é mesmo? Esse seria mais classificado como um terror psicológico. Eu achava que era um termo usado para definir consultas normais num psiquiatra. Terror psicológico. Mas não, também é usado para definir filmes de terror onde nada acontece no filme por muito tempo e a gente meio que aceita isso. Então vamos lá, certo? Esse filme Backrooms começa, certo, com uma daquelas found footage, estilo Bruxa de Blair e Atividade Paranormal, já me broxando totalmente de querer assistir o resto do filme, porque esse sou eu, sabe? Eu odeio esses filmes que alguém fica segurando uma câmera
certo? E é tudo meio mal filmado, em vez de largar a câmera e fugir simplesmente, né? E também quando seguram a câmera, é sempre com uma respiração ofegante, chata o tempo inteiro. Morre logo! Eu quero que a pessoa morra logo, que tá segurando a câmera e respirando desse jeito. E esse começa bem assim, com alguém já nesse labirinto de lojas comerciais super vazios, perdido lá dentro, meio que fugindo nessa loja de móveis vazia, esquizofrênica, passando por várias salas esquisitas que parece que tem alguém dentro, meio escondido às vezes, mas você nunca consegue ver direito de quem a pessoa tá fugindo ou o que ela viu exatamente. Graças a Deus, essa pessoa, no começo do filme segurando essa câmera, morre logo e a sua câmera cai no chão. Sempre assim, né? Pegando uma rebarba. O que tá acontecendo meio pra gente ver. E aí o filme, graças a Jeová, muda de linguagem narrativa totalmente. Ufa, misturando aí um pouco dessa found footage, linguagem insuportável. No começo eu achei que o filme todo ia ser assim, pro meu desespero. Seria análogo pra mim a experiência de 2 horas assistindo alguém jogando Call of Duty super mal. Mas aqui o filme vai alternar entre uma narrativa normal de filme e um pouco dessa found footage de alguém segurando uma câmera filmando tudo. O filme é redundante, né, mas... E daí a gente já pula pra acompanhar a vida de um dos protagonistas desse filme, Clark, um gerente aí, o dono de uma dessas lojas de imóveis aí super grandes, meio frustrado, meio falido, meio triste. Gravando ele mesmo, certo? Um daqueles vídeos de comercial pra TV da própria loja. Onde ele mesmo é o ator do comercial que ele tá fazendo, certo? Apesar de não ter nenhum talento pra estrelar um comercial ou vocação pra isso. Ele é uma espécie de velho da Havan ou Araci da Top Term, sem ser ruim o suficiente para ter o sucesso inexplicável desses que eu acabei de mencionar. E quem ajuda ele a gravar esses vídeos são 2 funcionários da loja geração Z dos anos 90, certo? Um casal jovem meio idiota, certo? Porque esse filme se passa nos anos 90, pelo motivo talvez que isso seja mais assustador ainda, revisitar essa época. Se imaginar numa época onde tudo não poderia ser resolvido pela existência de um simples celular. Ou porque essa época foi quando, talvez, também essas lendas urbanas começaram a pipocar e existir, certo? Não fez muita diferença no filme, mas pelo que eu entendi, certo? Essa época, os anos 90, foi a que marcou, certo? A filmagem e o uso desses aparelhos meio analógicos, dinossáuricos. E hoje a gente só consegue dar risada que alguém conseguiu sobreviver usando essas merdas. E vemos aí, depois disso, que a vida de Clark é um completo desastre, certo? Ele está num emprego que não gosta, sua esposa abandonou ele, ele tem consultas regulares com uma psiquiatra que também, essa, por sinal, odeia o próprio trabalho e não ajuda ele em porra nenhuma. A não ser fazendo, às vezes, uma espécie de role-playing dela, interpretando a esposa dele enquanto ele se afunda mais, tentando contracenar com ela na depressão. E aí, frustrado também por não ter conseguido deslanchar na sua profissão primordial de arquiteto. E aí, depois disso, Clark, né mesmo, acaba encontrando na loja que ele trabalha, na área que ninguém visita. Sabe aquela área que vende suporte pra vela? Tipo uma dessas áreas. E nesse lugar, né mesmo, ele acaba encontrando esse portal que ele sai entrando logo de cara, né mesmo, dando zero foda-se. E começa a explorar esse lugar meio macabro, cheio de labirintos, certo? Tomando sempre cuidado aí pra não se perder dentro dessa merda. E o clima dele andando por esse lugar, encontrando cada vez mais quartos estranhos, com decorações feitas por alguém com TDAH extremo, eu acredito, é bem maneiro até. O clima meio esquisito, né mesmo? Tenso dele tá andando por esses lugares, certo? Depois de ficar um tempo aí visitando esse lugar e saindo de lá, ele resolve contar pra sua psiquiatra, certo? Seu achado, sem parecer totalmente insano fazendo isso, tentando descrever pra ela, nas palavras dele, certo? Como seria um cachorro pra alguém que nunca viu um cachorro. Na minha opinião, seria bem fácil de explicar. Tipo, não é mesmo? Um humano, só que ele não fala, não é mesmo? E ele tem 2 olhos aqui, um super narigão que é meio preto, dependendo da raça, né? Às vezes não, às vezes incorpora bem, certo? E aí ele só pensa em bola, ele tem 2 orelhonas, né? Ele baba bastante, certo? Ele gosta de cheirar as partes, a genitália. E tem pelo por todo o corpo. Tony Ramos não faz todas essas coisas, né? E aí eu vou dar uma sugestão pra esse Clark, não é mesmo? Que tal levar a psiquiatra no próprio lugar onde tá o portal, certo? Aí ela vai entender. Genius. Não, isso não passa pela cabeça dele no filme por motivos
Aí. E ele resolve fazer a coisa que obviamente vai dar errado pra provar pra psiquiatra dele que ele está certo. Ele chama os 2 funcionários geração Z, de zoados, não são normais, para irem com ele passar por esse portal enquanto um deles filma toda a experiência, certo? E nesse momento, quando ele leva os 2 funcionários pra passarem pelo tal portal, certo? A narrativa do filme vira de novo daquelas found footage, certo? Oh my God. E vemos eles entrando pelo portal, tudo sob a perspectiva de um dos funcionários que filma tudo com a sua câmera. Mas eu achei que esse estilo, né, mesmo de contar a história, funcionou no filme, certo? Na divisão dessas 2 linguagens. Não me irritou. E aí, né, mesmo ele segurando a câmera junto com Clark, a namorada dele, eles vão passando por vários quartos, né, de novo, que até brincam com a perspectiva de escala e tamanho, algum deles, dos lugares, certo? Um jeito bem interessante, certo? Uma portinha, aí você vai abrir, nada, tipo, sabe? É só a ideia que tem uma portinha pequenininha, mas... E aí alguma coisa parece super grande, não é mesmo? Mas foi o que ela disse. E aí esse cara que tá filmando acaba querendo descer por livre e espontânea vontade, não é mesmo? Pra um quarto que não foi explorado antes, certo? Ele desce até lá segurado pelos 2, não é mesmo? Clark e a namorada por uma corda. E aí os 2 ficam esperando pra puxar ele de volta se alguma coisa der merda, não é mesmo? É quase quando alguém vai descendo daqueles poços, sabe? Pra tentar resgatar alguém. Eu nunca faria isso, eu nunca fiz, mas eu já vi histórias. E aí, claro que nesse quarto que ele desce, não é mesmo? Ele acaba vendo algum monstrengo ou bicho, e aí ele tem que ser puxado de volta desesperadamente, certo? Pra fora do lugar, mas aí tudo vai pro caralho, certo? No meio dessa merda, Clark e a garota acabam caindo junto com esse moleque, certo? Que tá filmando tudo nesse quarto. E aí esses 2 moleques aí que estão filmando tudo, acompanhando o Clark, morrem. Ou somem. Ou os 2, não é mesmo? De um jeito sinistro, não fica bem claro. E aí o próprio Clark vai seguindo em frente, porque retroceder, não é mesmo? Se tornou impossível. Filmando ele mesmo agora, tudo com a câmera do moleque que aparentemente morreu, certo? Tentando ao mesmo tempo escapar desse lugar e achar os 2 geração Z, de zeros à esquerda, porque não fizeram nada que presta no filme. Não você morrer. Servir de cadáver, contagem corporal. Alguém precisa morrer, né, nesse filme. Mas Clark acaba se fudendo também e talvez morrendo nesse lugar. Depois disso, o filme muda o foco do personagem principal, certo? Que antes era Clark, mas agora é a psiquiatra dele, que acorda um belo dia querendo ajudar de verdade um dos seus pacientes, em vez de mamar na teta eterna dele sem fazer nada que preste a vida inteira, certo? No caso, ela vai ajudar o Clark, certo? Em paralelo a isso, temos aquele ator do Creep, Mark Duplass, meio investigando essa história toda de portal, tentando rastrear a origem dele, mas não dá pra saber qual é desse personagem ainda no filme, certo? E como ele se conecta com a trama central. E aí a psiquiatra acaba achando, certo, a loja que Clark trabalha, né mesmo? E consequentemente achando também o portal que ele falava sobre, baseado tudo num mapa que ele meio desenhou do lugar, certo? E também usando a boa e velha intuição psiquiátrica. E claro, como todo e bom personagem desses filmes, certo? Ela resolve fazer coisas inexplicavelmente burras também. Como depois de ter achado o portal, sai entrando mesmo, sozinha nele, no meio da noite, sem avisar ninguém. E ela acaba, né, mesmo na sua exploração por esse universo de salas decoradas, esquizofrenicamente, nem sei se existe a palavra posta desse jeito, mas encontrando aí o próprio Clark, que sobreviveu. E tá morando nesse lugar aí, porque os preços dos aluguéis nos anos 90 eram de fuder, igual hoje em dia, não é mesmo? Então sai mais em conta pra ele, não é mesmo, morar nesse filme de terror arquitetônico aí, certo? Onde todo quarto tem uma arte moderna, estilo aquela banana com silver tape, certo? Do que pagar aluguel num quarto e sala em Pinheiros. E isso meio... E ficar nesse lugar já meio que enlouqueceu completamente ele já, certo? E ele acaba sequestrando a sua própria psiquiatra e prendendo ela, certo? Num dos quartos que dessa vez ele mesmo decorou. Além de móveis, também usando aí uns seres bem esquisitos que ele encontrou aí embaixo como decoração. Uns humanos meio zumbis, apáticos, deformados, com vários olhos, alguns misturados com os móveis, certo? E ele acaba botando ela amarrada, presa nessa sala, forçando ela a ter uma consulta psiquiátrica com ele, sem ele ter que pagar aí R$ 700 pela hora, né? Eu acredito que esse foi o plano dele no final. Explicando pra ela no processo que ele está morando agora também nesse lugar e está se alimentando, pasmem, desses monstrengos aí, certo? Que moram também. A barriga de um deles que tá sentado na mesa, tirando uma espécie de isopor branco de dentro deles que ele também come. Como ele descobriu que pode comer essas pessoas é que é a questão, né? Que o filme não mostra, mas ok. E aí depois
depois disso ele força, certo, a psiquiatra a fazer aquele role-playing com ele, interpretando a esposa dele. E a psiquiatra, que acho que sabe, né, que inevitavelmente vai morrer e não tem nada a perder vendo esse freak show sobrenatural acontecendo diante dos seus olhos, resolve uma vez na vida trabalhar de verdade e ser completamente honesta com ele, falando aí na cara dele que é tudo culpa dele. E tudo por culpa sua! E que ele é um doente mental e que a esposa dele deixou ele por causa disso e que ela não consegue nem se ajudar, quanto mais ajudar algum dos pacientes dela como ele. E aí, ouvindo toda essa merda aí, ele resolve libertar ela, certo? E deixar ela solta pra tentar vazar sozinha desse lugar. Era melhor ter matado ela logo. Mas aí, do nada, chega um bonecão meio monstruoso, sabe daquele quebra-nozes? Meio só que grande, certo? Enquanto ele tá soltando ela da cadeira que ela tá amarrada e devora ele vivo, depois sai correndo atrás da psiquiatra também, começa a fugir desesperada, passando por, adivinha só, mais quartos super estranhos. Mais estranhos ainda do que antes, porque antes dela fugir, Clark meio que tem a única explicação que a gente vai receber pro que é esse lugar, certo? Uma espécie de zona além da imaginação, que se alimenta meio dos medos de quem entra e acaba copiando meio que as versões deturpadas das pessoas reais, com versões meio mal feitas, grotescas e inacabadas de pessoas da vida real, certo? E essas versões inacabadas acabam morando e ficando todas entulhadas, ficando, certo, nesse lugar meio grotesco, inacabado, certo? Junto com versões também mal feitas e inacabadas de ambientes do mundo real, assim como pinturas do Romero Brito, todas esquisitas, né? Não pertencem ao mundo real. E aí ela vai fugindo, certo, desse bonecão do posto aí demoníaco, certo, até inevitavelmente acabar em um quarto onde tudo dá merda. E ela acaba tendo que confrontar esse monstro em uma luta corporal. E de algum jeito, porque o roteiro quis, não é mesmo? Ela acaba vencendo esse tal monstro com a famosa psicologia reversa, onde ela acredita simplesmente que ela pode vencer o monstro, mas a plateia não muito. E acaba vencendo ele e fugindo, certo, por esse lugar, achando uma outra porta. Boa sorte, não é mesmo? Tentando achar a saída desse pesadelo. Claro que ficou aí por dias. Mas ela acha bem rápido, na verdade. Porque o filme tá acabando, né? Então, meu boa sorte funcionou. Apesar de eu ter falado com um tom super sarcástico. Porque eu achei que ela não ia conseguir, mas ela consegue. Nessa fuga desesperada, né mesmo? Ela acaba dando de cara, certo? Nesse quarto, não com uma coisa esquisita, mas com cientistas. Também são esquisitos, né? Mas esses não, são do mundo real e estão investigando esse portal de um jeito mais cauteloso que ela, né mesmo? E aquele idiota do Clark. E ela é resgatada dali e movida depois pra uma sala de interrogatório, onde vemos, certo? Aquele cara do Creep, Mark Duplass, certo? De novo. E ele agora está interrogando ela, certo? E esse Mark Duplass, né mesmo, esse cara do Creep, ele tinha outra profissão, certo? Ele trabalhava antes construindo aparelhos de ressonância magnética, mas quando ele descobriu que esses portais existiam, ele simplesmente largou essa merda de ressonância e ficou obcecado por essa outra merda de portal, certo? E depois ele mudou de profissão e foca exclusivamente em descobrir tudo sobre esses portais, que de acordo com ele, é a coisa mais maravilhosa que aconteceu desde Trump ter liberado aqueles arquivos secretos sobre alienígenas pro mundo. Ou será que liberou mesmo? Mas esse cara aí do Creep não fica muito claro se ele trabalha por conta própria ou pro governo ou os dois, não é mesmo? Mas ele sabe e conta pra ela que esses portais estão aparecendo pelo mundo em lugares diferentes. E a única coisa que fica clara pra psiquiatra é que ela só foi resgatada pra contar mais sobre esse lugar estranho que ela passou e sobreviveu, certo? E que provavelmente, depois que eles souberem mais sobre o lugar e ela não tiver mais utilidade pra eles, eles vão matá-la. Saiu da fogueira pra entrar na frigideira, não é mesmo? Então ela fica meio calada depois de ouvir toda essa merda e o filme meio que acaba, certo? Não antes do filme mostrar uma casa de uma garotinha que aparece uma vez no filme, desconexa do resto da trama, e a gente não entende a conexão dela real com o resto da história, e ela mora com a sua mãe meio maluca, que não deixa ela sair de casa, e aí a câmera mostra essa casa dela, depois que a mãe foi internada no psiquiatra, de novo, no final do filme, e aí a câmera vai descendo, mostrando que nessa casa também tinha um dos tais portais subsolo, descendo a partir da sala, mostrando vários quartos amarelos até chegar em um dos quartos e finalmente parar a câmera. E aí a câmera vai circulando por esse quarto em que ela parou até dar de cara. BUM! Com uma cópia mal feita e grotesca da própria psiquiatra, que aparentemente foi copiada e ficou nesse lugar. Agora sim, fim. Eu achei um filme honesto, de terror. Nada demais.
na verdade. Lembra um pouco aquele Us do Jordan Peele, no mau sentido. Sabe? Quando ele tenta explicar demais o que é aquelas cópias esquisitas e o que elas representam naquele filme Us, certo? E ele tenta fazer um pouco aqui disso, explicar o que significa esses quartos e essa dimensão. E talvez não tentar explicar o que é esse lugar muito beneficiaria mais esse filme, certo? Em vez de querer deixar tudo meio explicado pra todo mundo. Deixar mais em aberto pra plateia preencher talvez as lacunas do que significa tudo isso que a gente tá vendo, não é mesmo? Mas o ser humano médio, ele precisa de explicações lógicas pro que ele tá assistindo. Não eu preferia menos. Mas quando Us, por exemplo, tenta explicar de forma racional o motivo da existência daquelas coisas diabólicas humanas, é quando o filme fica ruim e quebra tudo que a gente acabou de ver antes, certo? É tipo Matrix tentando explicar e expandir o primeiro filme, aquelas horríveis sequências, e acaba enfraquecendo o primeiro filme e a subjetividade interpretativa que o primeiro Matrix tem. E aqui, apesar de não explicar tudo, a meu ver, poderia ter ficado mais no ar. Que merda de lugar é esse? O que tudo isso significa? Mas a condução do filme em si é boa. E dribla bem a censura baixa que eu acredito que ele tenha, certo? Porque não tem quase nenhuma violência explícita nesse filme. Ficando mais aí num clima estranho e surreal do que a gente tá vendo nesses quartos. E segurando naquela tensão, certo? Apenas com a sugestão do que pode estar escondido nesses ambientes que por si só já são meio assustadores, sem nada escondido neles. E mescla bem também o tom do filme de ficar mudando de found footage para a narrativa normal de um filme tradicional, certo? E tem uns momentos bem tensos, bem feitos também. Mas não foge aí de ter um monstro de CGI também, e alguns dos clichês mais básicos de filmes de terror, não é mesmo? Como personagens se comportando de forma inexplicavelmente burra só pra trama avançar. Mas nesse filme essas coisas ficam melhores e mais bem disfarçadas do que na maioria desse tipo de filme. Mas no final das contas é um filme mediano de terror feito pra família toda, digamos assim, disfarçado de alguma coisa que acha que tem talvez mais substância e densidade psicológica do que realmente tem. Se eu tivesse que comparar os dois filmes de terror mais recentes, certo? Obsessão com esse, eu diria que Obsessão foi 1000 vezes melhor do que esse. Apesar de serem filmes completamente diferentes em tom e história. Sendo que a única coisa que liga esses dois filmes são que eles são os dois filmes de terror mais recentes que fizeram mais sucesso que o esperado deles. E eu acho que o sucesso deles é devido aí mais à carência de filmes diferentes, certo? Com uma pegada despretensiosa no cinema, do que por eles serem super bons de verdade. Mas não é ruim, é um filme interessante, denso, ok. E a nota que eu dou pra ele é... Ai, meu Deus, tu acredita? É o Renzo. Eu esqueci a nota dele em outro quarto e eu não consigo lembrar de... Só pra ter certeza, eu vou pegar, certo, o papel que eu anotei a nota nesse outro quarto que apareceu aqui ontem. Ai, meu Deus. Tá difícil de abrir a porta. Caramba, encontrei. Eu vou te dizer, a nota é... Foi bem rápido. A nota é 6, que eu daria 6.5. Bom filme, mas... Ele é quase como um daqueles quartos, né? É legal, mas... Mas se você tiver um dinheiro pra torrar no cinema, certo? E nenhuma outra sala de cinema pra entrar, que tem... São poucos filmes maneiros, né, rolando. Eu acho que dá pra gastar um dinheiro no cinema. Você não... Talvez esse seja um dos que seja melhor assistir no cinema do que em casa, sabia? Mas isso também sou eu, a minha primeira impressão. E é isso, galera. Não entre no backroom do Chapado, tá? Ninguém entra no meu backroom, ou a minha porta dos fundos, ou... cu, dependendo de que dimensão você tiver.